Então, pessoal, Portugal, por exemplo, quando veio para o Brasil através das embarcações, né, devido a essa revolução científica, o que aconteceu? Eles vieram para cá e tornaram aqui uma extensão daquele país aqui no Brasil, isso aí no futuro Brasil, né? Nesse momento ali era o Reino de Portugal, tá? Então, a partir do século XVI, século XVII, o que aconteceu? Aqui se tornou uma colônia especialmente para a produção de alimentos. Então, aqui foi criado, por exemplo, o ciclo do açúcar, né, no século XVI, meados do século XVI, tá? Então, se utilizava então das técnicas agrícolas lá surgidas na Revolução Agrícola, para que aqui no Brasil fosse utilizada a sua terra para a produção de alimentos, certo? Então, durante boa parte da história do Brasil, aqui foi o nosso país foi utilizado para esse uso agrícola, né? Então, foi grande parte da nossa força de trabalho, né, dos indígenas e um pouco mais tarde dos escravos, certo? Que vieram trazidos da África. Boa parte da nossa força de trabalho era exatamente para quê? Para essa produção de alimentos. Um pouco mais tarde também a criação de animais, tá certo? Então, o trabalho no Brasil, ele surge assim, pós descobrimento, né? Nessa área, né? Nessa área de plantio, de uso dos escravos, uso dos índios para força de trabalho. Com o tempo foram surgindo as primeiras cidades e aí foi acontecendo sim de uma migração europeia para o Brasil, que acabou gerando uma miscigenação de índios com portugueses, com europeus, que acabou gerando o nosso povo brasileiro, certo? E aí o surgimento das cidades e em algum determinado momento demonstra que aqui passou a aparecer um pouco mais que a Europa, né? Com as cidades foram surgindo, então os comércios, as pessoas que trabalhavam com artesanatos e etc. E aí toda aquela história que a gente contou antes acaba acontecendo aqui também, certo? De uma forma um pouco mais tardia e já dentro dessa miscigenação entre índios e europeus e escravos, negros, certo? E aí tornando a nossa população a miscelânea que ela é, tá ouvindo, Zé? Pensando agora no aspecto do trabalho agora no mundo, saindo um pouco desse aspecto do Brasil e da questão agrícola e do desenvolvimento da agricultura aqui e da criação de animais, a gente chega aí em meados do século XVIII, XVII, final do século XVII, até 200 anos atrás mais ou menos, né? Quando surgiu talvez o maior advento de mudança nas relações de trabalho que já aconteceram no mundo, certo? Dentro da Revolução Científica, há cerca de 200 anos atrás, surgiu o que nós chamamos de Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial, aí sim, essa é uma revolução advinda dessa curiosidade do homem pela ciência. A Revolução Industrial foi provavelmente a maior mudança que já aconteceu dentro do mundo do trabalho, certo? O que a Revolução Industrial traz para a nossa realidade? A Revolução Industrial, ela fez com que o homem passasse a trabalhar não mais apenas com trabalho manual, certo? Fazer as coisas de forma artesanal, tá? Mas sim agora através de indústrias, de manufatura, certo? Foram criadas as máquinas a vapor, tá? Então, esse advento do início da criação das fábricas, das indústrias, do homem agora tentando produzir as coisas não mais em escala pequena, mas agora produzir tudo na base da escala industrial, em grandes proporções, em grandes volumes, tá? Então tudo isso nós chamamos de Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial surgiu na Inglaterra e junto com ela surgiu a necessidade de uma grande força de trabalho, certo? E uma grande mudança no perfil de trabalho das pessoas. Por quê? Eram pessoas que trabalhavam ali no trabalho manual, no comércio e tal. Então foi necessário que as pessoas passassem a estar dentro das fábricas e trabalhar dentro delas, certo? E interação com as máquinas. E aí a segurança do trabalho começa a ser necessária, certo? Por quê? Aliás, ela já era necessária, gente, mas ela começa a ser observada. Então a Revolução Industrial é a grande revolução que acontece, onde as pessoas vão passar, a partir daquele momento ali, a começar a olhar para as questões de saúde e segurança no trabalho. Por quê? Porque são volumes enormes de pessoas trabalhando, certo? Dentro de fábricas. São fábricas com interações com máquinas, começam a surgir aí os riscos dentro do trabalho,
tá? Porque as máquinas geram vapores, geram poeiras, geram ruídos, então tudo isso vai começar a fazer com que futuramente, não logicamente na época da Revolução, ninguém pensava nisso, certo? Mas no futuro, aquilo ali, aquele advento vai fazer com que a gente tivesse o despertar de determinadas categorias de trabalho, especificamente sindicais, certo? Através dos sindicatos, tá? Para que fosse observado as situações de trabalho, certo? Das pessoas, no intuito de que o trabalho não fosse sim um local de adoecimento ou de causas de acidentes. Então, como eu já voltando aqui para a questão da Revolução Industrial, a Revolução Industrial fez com que o homem mudasse de escala no que diz respeito à produção, certo? No que diz respeito ao aumento da riqueza, à produção de riqueza, tá? Então, ali o capitalismo bomba por completo, né, com a Revolução Industrial. E aí os grandes países que iniciaram a Revolução Industrial acabaram por se desenvolver muito, tá? E é aí que, por exemplo, Portugal, que era, em determinado momento, foi um dos países mais ricos da Europa, acaba perdendo porque ele ainda estava nessa interação com o Brasil, a agricultura, e ele não conseguiu entrar nesse jogo das indústrias. Por exemplo, a Inglaterra foi embora no que diz respeito à tecnologia, a riquezas, certo? Por quê? Porque ela foi a grande capitã no que diz respeito a essa questão da Revolução Industrial. Certo? Mas voltando aqui, com a Revolução Industrial se começou a observar que precisava e se demandava de muita gente, porque era para produção, né? Então, produzir sapatos, roupas, chapéus, e tudo era produzido em larga escala naquele momento. E aí, muita mão de obra era necessária, e a mão de obra passou a ser cada vez mais o quê? Barata, tá certo? E aí foram começando a surgir os problemas advindos da Revolução Industrial. Em determinado momento da história, uma fábrica era lotada de mulheres e crianças e mulheres grávidas, e aí começou a surgir a questão de trabalho infantil e a necessidade disso não poder existir, as crianças terem que estudar e não poderem estar trabalhando desde os 10 anos de idade, mulheres grávidas não estarem trabalhando em locais que poderiam estar afetando a sua saúde, certo? Então, uma série de coisas que fizeram com que, a partir da Revolução Industrial, nós chegássemos à ideia da necessidade de tornar os ambientes de trabalho mais seguros, mais saudáveis. Vão surgir a partir dali as questões dos direitos do trabalhador, certo? Já que agora nós temos grandes industriais, grandes empresários com indústrias, com um monte de gente trabalhando para essa pessoa. Então ali vai ser o momento do start, a necessidade de que houvesse uma legislação que amparasse esse trabalhador, que houvesse um ambiente de trabalho que se tornasse seguro, saudável, para que esse trabalhador fosse trabalhar não em jornadas de 16 horas, como em determinado momento da história isso foi acontecer, mas que essa jornada de trabalho fosse caindo com o tempo. Tá? Então, com a advento da Revolução Industrial, tinha criança trabalhava 12 horas, 14, 16, não existia legislação, todo mundo, os salários eram pagos do jeito que queria, e etc. Então, foi necessário, certo? Através de agrupamentos de trabalhadores, que futuramente seriam chamados de sindicatos, que houvessem lutas pelas condições de trabalho mais humanas, certo? A Revolução Industrial, além de trazer essas questões de aumento de riqueza, de produtividade, etc., em compensação trouxe problemas de ordem social, certo? Para muitas famílias, e aquilo ali acabou por tornar uma bola, um canhão explosivo social, certo? Que acabou por gerar uma série de entraves, e aí surgiram grandes pensadores como Karl Marx, que vai falar sobre a revolução do proletariado, falar sobre os trabalhadores tomando os meios de produção para si, porque aquilo ali seria algo mais igualitário, mais valia. Então nós temos, que vocês provavelmente podem ver aí na área de sociologia e filosofia, tá? Então são ordens que vão se alterando conforme você vai tendo essas interações do mundo do trabalho, tá? Então vão surgindo ideias de que é preciso fazer com que os industriais tornem
diminuam os seus lucros para que os trabalhadores pudessem receber mais, ou então para dar melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Então vão surgindo entraves, e aqueles entraves fizeram com que os sindicatos, que agora surgiam naquele momento, entrassem em conflito com os empregadores, certo? E aí, desses conflitos, mediados pelos estados que ali surgiam na época, a Inglaterra e a Alemanha e os países que capitanearam essa questão da Revolução Industrial, a Holanda também muito pujantemente, certo? Fizeram com que fossem surgindo assim as primeiras normas de segurança do trabalho, as primeiras legislações trabalhistas, certo? E aí redução da jornada de trabalho, aí nós teríamos aí 13º em alguns países, a questão do direito a férias, aos descansos semanais remunerados. Então uma série de coisas que a gente vai ver nas nossas aulas de legislação trabalhista, tá? Que foram surgindo graças ao advento da Revolução Industrial, tá certo? A Revolução Industrial trouxe grandes problemas nesse aspecto, mas ela e esses grandes problemas acabaram por fazer com que existisse posteriormente a criação dessas normas e dessas legislações que fizessem com que o mundo do trabalho se tornasse mais saudável e mais, digamos assim, coeso, no sentido de as pessoas não irem para o trabalho para morrer, né? Agora vocês imaginam naquela época sem segurança do trabalho, quantos acidentes, as máquinas não tinham proteção, certo? Quantas pessoas morriam no ambiente de trabalho ou adoeciam no ambiente de trabalho, quantas crianças, aquilo ali não aconteceu com crianças, entendeu? Então a Revolução Industrial trouxe uma série de gargalos que elas foram sendo resolvidas durante a história. E aí entra, por exemplo, uma espécie de mini Revolução Industrial que acontece no próprio Brasil, certo? Nós saímos de um determinado momento da nossa história, e agora falando um pouco do mundo do trabalho do Brasil, certo? Nós saímos de um momento ali por volta dos anos 30, na era Vargas, certo? Nós ali estávamos saindo de um processo basicamente de um país agrícola, certo? Por exemplo, com extração de minérios, eu estou falando ainda já um pouco, talvez em meados mesmo da Revolução Industrial, onde aqui já estávamos extraindo ouro, extraindo a prata da Amazônia e algumas outras commodities aqui do Brasil, tá? E aí nós passamos aí, após a independência do Brasil, após o desvinculamento de Portugal, certo? Aí, após a proclamação da República, nós saímos aí de um país basicamente agrícola e com alguns conglomerados de cidades, mais ou menos em 1930, por aí, na era Vargas, mais ou menos nesse período, nós começamos a iniciar um processo de Revolução Industrial também. Antes disso, no entanto, houve uma coisa muito importante para o mundo do trabalho no Brasil, que é o que diz respeito à abolição da escravidão. Então, lembra-se que eu falei da escravidão lá no início? Então, os escravos eles foram libertos, certo? Em 1888. E essa libertação dos escravos tornou aí uma série de vagas de trabalho, digamos assim, ansiosas, já que os escravos foram libertos, eles não estavam mais obrigados a trabalhar para os senhores de engenho, certo? E aí o que aconteceu? Logo em seguida houve uma migração de europeus para o Brasil, especialmente italianos, para São Paulo. E aí para eles foram concedidas terras para que eles pudessem fazer plantio. Então até ao início dos anos 1900, nós tínhamos ainda um país extremamente arraigado na questão agrícola. Tá? Então, a agricultura que basicamente mandava nos processos de trabalho no Brasil, fora aí um pouco de comércio e artesanato como um todo, tá bom? Já na década de 30, mais ou menos, se iniciou, que eu já havia comentado, a nossa Revolução Industrial no Brasil, certo? Muitas pessoas nem utilizam esse nome, mas foi o início de uma mini revolução que aconteceu no Brasil, ou seja, o início das primeiras indústrias, certo? Então, principalmente na região do Sudeste, né, que era a região mais desenvolvida do país, tá? Então, naquela região, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a pujança maior de indústrias se iniciou ali, certo? Então, naquele momento, iniciam-se os processos industriais no Brasil, as criações das primeiras fábricas, certo? E também, dado a esse problema, os mesmos problemas que aconteceram na Inglaterra. Então, teríamos aqui grandes conglomerados industriais, grandes fábricas, sem nenhum direito trabalhista associado a esses funcionários.
Então, devido a esse início das nossas indústrias, certo? Foram também surgindo no Brasil as primeiras legislações trabalhistas, os primeiros direitos, 13º, férias, as primeiras ideias de segurança do trabalho, necessidade de que aqui houvesse também normas nesse sentido, tá bom? Então, parando para pensar mais uma vez de novo, a falta de segurança do trabalho, por exemplo, a quantidade de jornada excessiva, a questão do trabalho infantil, tudo isso foi sintoma para que fosse dado o remédio através de legislação. E até que em 1947 foi implementado o que é chamado de as consolidações das leis do trabalho. Tá? Então as consolidações das leis do trabalho é a nossa legislação trabalhista até hoje, inclusive foi reformada recentemente, em 2017. Essa é a nossa legislação trabalhista como um todo, que é a nossa CLT. Tá? A CLT ela vai ditar todos os nossos direitos trabalhistas, tá bom, gente? Então, na CLT, por exemplo, existe uma determinada seção que é sobre saúde e segurança do trabalho. Tá? Então, é a CLT que vai chamar as normas regulamentadoras que nós vamos discutir aqui, tá? No que diz respeito à segurança do trabalho, tá bom? Então, toda a legislação de férias, 13º, tudo vai surgir aí mais ou menos em 1947, também no período de um dos governos Vargas, certo? E aí se inicia o processo de, digamos assim, direito do trabalhador a alguma coisa, digamos assim, né? Quando o trabalhador passou a ter algum direito consolidado numa determinada legislação. Conforme as indústrias brasileiras foram crescendo, alguns governantes foram aparecendo, como por exemplo Juscelino Kubitschek, que fez um grande processo de modernização do país e também modernização da indústria brasileira, principalmente trazendo aí indústria automobilística para o país e colocando também na região sudeste. Tá? Nós tivemos aí em 1964 o advento do golpe militar, 64, tá? Onde foi implantada a ditadura militar no Brasil, e esse momento da ditadura também foi um momento que em determinada parte dele, apesar da censura, apesar de tudo aquilo que você já deve ter ouvido falar que aconteceu dentro do período militar, a denúncia de que os militares torturavam, e o AI-5, que foi o ato institucional que acabou basicamente com o poder de comunicação das pessoas, de poder falar mal do governo, por exemplo, certo? Apesar disso, em determinado momento da história também houve, dentro do período militar, um desenvolvimento na questão industrial, certo? Em determinado momento que foi chamado de período dos sonhos do Brasil, certo? Foi um momento de grande pujança industrial, de grande aumento da produção de riquezas no Brasil, certo? A partir aí do final da ditadura militar, né, houve o surgimento forte dos sindicatos, principalmente dos sindicatos da indústria metalúrgica, brigando muito, certo? Para que houvessem mais direitos trabalhistas, para que houvessem pagamentos de adicionais ocupacionais, para que a segurança do trabalho fosse mais bem monitorada, para que diminuíssem os acidentes de trabalho, viu, Zé? Então, muitas ações dos sindicatos foram surgindo aí a partir do final da década de 70 e início da década de 80, já no finalzinho do período da ditadura militar. E surgiram, inclusive, algumas personalidades políticas que vocês já devem conhecer, como, por exemplo, o presidente Lula, surgiu aí junto com os estudantes também lutando pelo fim da ditadura. Alguns outros políticos, Fernando Henrique Cardoso, foram surgindo vários políticos que hoje movem o cenário brasileiro, surgiram aí mais ou menos nessa época da redemocratização, tá bom? Com o fim da ditadura militar, certo? Esse processo de sindicatos e a nova Constituição, a Constituição de 88, após o fim da ditadura militar, surgiram ainda mais alguns direitos trabalhistas e algumas normas regulamentadoras agora. Basicamente nem foi no fim da ditadura militar, mas a primeira menção às normas regulamentadoras surgiu em 78, ainda no período militar, tá? Já por conta desses conflitos com os sindicatos. Tá? Então as primeiras normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho foram surgindo aí no final dos anos 70 e início dos anos 80. Tá? Com a Constituição de 88, nós tivemos aí
a ampliação dessas normas, a ampliação dessas legislações, a ampliação dos direitos humanos, a ampliação dos direitos dos trabalhadores, certo? O surgimento do serviço público, a partir da Lei 8.102 de 1990, para o Serviço Público Federal, o surgimento do serviço público nos municípios, nos estados, certo? Então, foi surgindo uma outra cadeia aí de demandas do trabalho, tá bom? Já nos anos 90, nós tivemos uma outra mudança importante no que diz respeito ao mundo do trabalho, não somente no Brasil, mas no Brasil e no mundo, né? Com o advento da internet, muita coisa mudou. As indústrias continuam existindo, mas muitos outros tipos de trabalho foram surgindo, né? Devido a essa revolução científica, tecnológica, tá certo? Então existiram grandes impactos da informática, da robótica, da substituição do homem pela máquina, certo? Da eminente falta de trabalho devido a isso, certo? Porque imaginem aí que na década de 70, uma fábrica de automóveis tinha aí na faixa de 30 mil funcionários, hoje ela funciona com 5 mil e produz mais ou menos o mesmo tanto de carros, certo? Então isso é uma coisa é uma mudança nas relações de trabalho a partir da década de 90, com o advento da robótica, com a não necessidade de que o humano faça todas as atividades industriais, mas que existam máquinas que façam pelo homem, certo? Robôs e etc, que montem um carro praticamente todo sozinho, tá bom? Então, tudo isso faz com que as relações de trabalho, elas mudem, tá bom? Então, é necessário que nós pensemos em como serão as nossas relações de trabalho daqui a um tempo. Lembrando que eu estou falando de 20 anos atrás, tá? Então, as relações de trabalho, elas mudam muito rapidamente. Então, hoje a gente está, por exemplo, tendo uma relação de trabalho à distância, como a gente está fazendo com vocês agora, tá? Então, tudo isso são formas de trabalho. E todas as formas de trabalho geram as necessidades, certo? De segurança do trabalho diferente, de pensar em formas de diminuição de riscos para um determinado tipo novo de atividade, um determinado produto químico que surge, certo? De uma determinada máquina que faça um ruído diferente, com frequências estranhas e etc. Então tudo isso, gente, é relação do mundo do trabalho com a segurança do trabalho. Então percebam a rapidez com que o mundo do trabalho se move, tá bom? Então a movimentação das interações de trabalho, ela acontece de forma muito, digamos assim, rápida. Principalmente agora, com o advento da tecnologia, da internet, de como as pessoas se conectam, né? Como na pandemia agora, por exemplo, a gente pode observar muita gente trabalhando de home office e muita gente vai permanecer trabalhando de home office, não vai mais para dentro das empresas, tá? Então tudo isso o mundo do trabalho surpreende-nos a cada dia, tá bom? Então basicamente, gente, essa é a nossa aula sobre esse assunto. A gente falou desde os primórdios da humanidade até o surgimento da segurança do trabalho, do mundo do trabalho no Brasil, no mundo, das relações, especialmente após a Revolução Industrial, tá certo? Eu vou colocar mais materiais para vocês, tá? Para a gente complementar um pouco essas aulas e aí também os nossos exercícios. Então, valeu galera, até a próxima!